Olá, seja muito bem-vindo para o nosso Jesus e Saúde Mental na Web TV Mansão do Caminho. Mais uma vez, iremos nos debruçar sobre páginas dos episódios diários de Joana de Ângeles pela mediunidade de Divaldo Franco. E mais uma vez temos a grata presença da amiga Ana Teresa Camasmi. Peço para você ficar conosco logo depois da nossa vinheta. Olá, Ana. Muito bom estar mais uma vez virtualmente junto de você. Vou passar a palavra para que você possa nos dar as boas-vindas e da tua fala inicial. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela sua presença aqui ligadinho na gente. Obrigado, Léo, pelo convite a essa maravilhosa Mansão do Caminho que nos abriga, nos acolhe, e a espiritualidade que nos protege nessa gravação de hoje. A ideia, Ana, é que nós possamos conversar sobre esse livro, episódios diários, justamente no capítulo 15, que é uma mensagem intitulada Desconfiança. Então, a mensagem diz assim: certamente, um coração que pulsa com equilíbrio é resultado de uma consciência pacificada. Para que tal ocorra, é indispensável que o homem adquira a sabedoria da confiança. Graças a ela, goza de tranquilidade íntima, agindo com interesse moral e sem qualquer prevenção. A confiança deflui de uma atitude sempre positiva em relação à vida, à criatura em si mesma e ao próximo. Educando-se à vontade e corrigindo-se a ótica para melhor observar os acontecimentos, logra-se adquirir a confiança pessoal, que é uma forma de segurança de conduta, elegendo o que fazer, como realizá-lo e para que executá-lo. Então, elegendo o que fazer, como fazer e para quê. A desconfiança graça entre os homens, com ou sem motivo que a justifique, gera desconforto e mal-estar, armando indivíduos uns contra os outros, dando margem a suspeitas infundadas e a ódios que se instalam, prejudiciais. Quem padece o mal da desconfiança apresenta-se instável, arredio, caindo em alienações que estiolam a alegria de viver. Se alguém age mal em relação a ti, ele é quem deve estar inquieto. Se outrem te prejudica, propositadamente, o drama deve ser dele. Em qualquer situação, espanca a desconfiança da tua agenda de atividade, permanecendo tranquilo e feliz. O tema da confiança, da desconfiança, das relações humanas e de como nós lidamos, especialmente com as decepções da vida, como é que nós lidamos com as relações que tumultuam o nosso dia a dia. E é interessante, Ana, que ela já coloca aqui, ó. Se alguém age mal em relação a ti, ele é quem deve estar inquieto. A ideia de que o mal que me faz mal é o mal que eu faço, e não o mal que me fazem, né? Quando eu faço mal para alguém, eu acabo ficando inquieto, porque eu me sinto uma pessoa má, eu me sinto uma pessoa que está em desacordo. E é interessante podermos, então, pensar sobre a confiança como uma fonte de alegria de viver. Dessa mesma forma, a desconfiança como sendo uma maneira de se isolar do mundo e, consequentemente, se isolando do mundo, também isolando-se de si mesmo, porque ninguém consegue ser sozinho. Nós precisamos ser no mundo, né? Ser com o outro. O que tu achas, Ana? Eita, mas eu pensei um tanto de coisa aqui para a gente conversar sobre a desconfiança, né? Então, eu pensei em começar pela palavra mesmo, né? Então, eu dividi ela assim, ó, em des, com e a fiança. Então, pensei em começar pela fiança, né? Fui olhar no dicionário o que é fiança, porque eu tenho um senso comum da palavra. Então, fiança é quando a gente tem garantia
que um direito seu vai acontecer. É uma maneira de garantir que o seu direito vai rolar. E eu fiquei pensando, puxa, mas é isso mesmo. Quando é que a gente fica desconfiado? Quando a gente não tem essa garantia. Quando a gente até já acha que não vai acontecer aquilo. Então, eu tenho desconfiança em relação a alguém, desconfiança em relação a mim mesmo, desconfiança das instituições, desconfiança de Deus. É uma sensação de perda de garantia, de perda de segurança, de perda de vinculação, de entrega, né? Por isso que quando a gente está confiando é tão bom, tão confortável, que a nossa alma relaxa. Na desconfiança a gente é afastado. Então, ser desconfiado não é uma característica, é um jeito que a gente vai ficando. É uma defesa do fluxo natural da vida, que seria confiar. Mas é interessante porque essa palavra fiança não vem só, não é desfiança, é desconfiança. Então, é um estado da nossa alma que tem a ver com as relações, com a convivência. Então, alguma coisa te aconteceu que você perdeu esse vínculo natural que a gente tem quando Deus nos cria, de sermos divinos, de sermos amparados, protegidos e acolhidos. Então, o estado de desconfiança é um estado de desamparo, é um estado de solidão, é um estado de desproteção. E que a gente vai entendendo que a melhor maneira de eu lidar com aquilo, em vez de ser indo para o mundo, é o contrário, é eu me recolhendo do mundo, porque ele passa a ser um lugar perigoso, ameaçador, que vai trazer coisas ruins para mim. Então, eu fico achando que só se eu me recolher e me defender bastante que eu tenho algum tipo de salvação. Só que o que a Joana vai dizer para a gente é que, assim, meu amigo, quanto mais isolado você estiver, piora. Aí mesmo que você está desprotegido. É um paradoxo difícil. Então, a gente precisaria andar um pouquinho para trás para descobrir onde foi que rompeu, onde que aconteceu essa ruptura dessa ligação natural com Deus que a gente tem, de confiança na vida, de confiança no mundo, onde isso te aconteceu. Nesse livro aqui da Joana, que eu amo esse livro, estou sempre falando dele, né? Ele é um livro assim que eu já fiz até workshop lá na nossa casa espírita sobre ele, de tanto que eu amo esse livro. Esse livro, ela fala muito profundamente sobre a nossa criança interior. Ela vai explicitar bem aqui, e ela vai comparar com a parábola do filho pródigo, essa perda de confiança. E vai dizer que a gente, na infância, quando a gente nasce num lar confuso, num lar de pouco equilíbrio, de pouca maturidade, um lar de precariedade, que eu vou te falar, acho que todos os lares são assim, as crianças começam a desconfiar dos adultos, começam a não se sentir seguro com esses adultos, e ela pode, então, entender que ela só pode apoiar em si mesma, só que ela é muito pequena para isso. A outra hipótese é que ela acha que o mundo adulto está ok, e é ela que não tem recursos, ela que não tem valor para poder habitar o mundo. Então, veja, a desconfiança acontece comigo e em relação ao outro. O problema é que essa criança um dia vira adulto. Então, quando ela vira adulto, ela desconfia de si mesma. Porque se lá na infância ela desconfiava dos adultos, eu olho para si, eu não vejo proteção. Quando eu viro adulto, eu não confio em mim, que eu sou adulto. Então, são aqueles momentos em que você pensa num projeto bacana para começar. Não, eu acho que eu vou fazer uma palestra hoje no centro, vou começar a exercitar os meus conhecimentos. Aí vem a sua criança interior desconfiada dos adultos, assim, vai nada. E lá você fala direito. Você não faz o que você está falando. Deixa aquele lugar para quem sabe muito. Vai que você passa um vexame lá, melhor não. Dessa voz interior que desconfia de você mesmo. Tudo aqui dando um exemplo bem simples, mas isso acontece a miúde com 300 coisas. Vai impedindo a sua possibilidade de se arriscar na vida, de se lançar, de você se expandir, de você crescer, e até de errar. Qual é o problema, né? A gente só acerta depois que erra mesmo. Então, os estados de confiança profundo, na opinião da nossa autora aqui, a gente não nasce assim. A gente vai ficando assim na convivência, por isso que é desconfiança, porque a gente fia junto com os outros os vínculos afetivos. Na ideia da criança ferida, né, eu vou trazer 3 situações que simbolizam muito bem
esse ferimento da criança, que torna um comportamento, a gente vai falar assim, ambivalente. Daqui a pouco eu explico. Seria o abuso sexual, o abuso físico e o abuso emocional. Então, veja, criança ferida. Ferida por quê? Porque foi uma agressão. E aí, a agressão, o sinônimo mais técnico aqui de abuso. Então, os vários tipos de abusos. Obviamente que alguns são mais extremos, né? E o abuso sexual entra aí como o extremo, mas existem aqueles outros abusos emocionais, ou pelo menos aquela agressão. Então, veja, quando a gente é criança e acontece uma situação dessa, acontece com adultos que muitas vezes, através do adulto, que muitas vezes deveria servir de uma figura de amparo, uma figura de proteção. E, de repente, essa figura de proteção, ela, de forma caótica, ela vira uma figura de agressão. Então, não é mais o protetor, é o agressor. Então, fica muito ambivalente. O que é ambivalente? São duas visões opostas que coabitam, duas forças opostas que coabitam. Eu passo a ficar, então, para essa figura adulta, ambivalente. Uma parte de mim deveria gostar e se sentir protegido, mas uma parte de mim também começa a odiar e se sentir agredido. E curiosamente, isso vai moldando a personalidade da pessoa, porque essa moldura da personalidade vai fazendo com que a pessoa, ao crescer, ela sinta essa mesma ambivalência para as outras pessoas. Qualquer figura, especialmente qualquer figura de autoridade, qualquer figura, por exemplo, se for uma mulher que agrediu, né, emocionalmente, por exemplo, ele pode ficar com essa figura de qualquer mulher ser para ele uma possibilidade, né, de vir a agredir. E se for um homem, vice-versa, qualquer figura. Então ela fica na verdade uma pessoa ambivalente. Ela quer confiar, mas no íntimo a criança ferida dela desconfia. Então, no final das contas, indo nessa profundidade da vida infantil, a gente está falando dessa ambivalência. A gente não sabe se confia ou se desconfia. E é interessante que, para a gente observar essa ferida, porque agora eu vou ampliar, né, Ana? Se isso acontece no estágio dessa existência, nós somos reencarnacionistas. Então, esse ponto da relação ambígua de confiança e desconfiança, proteção, agressão, que ocorreu na infância com uma figura adulta nessa existência, às vezes não é dessa existência, às vezes são de outras existências, às vezes não é de uma criança necessariamente, é uma pessoa adulta mesmo, mas ela foi vilipendiada demais, né? Então ela fica dentro dela, no inconsciente profundo que a gente chama, essa sensação ambivalente em relação às pessoas, porque as pessoas são potencialmente desgraçáveis e desgraçadas, eles podem me desgraçar. E é interessante que eu sugeriria assim, Ana, que aqueles que estão escutando, né? E eu faço isso comigo também. Se eu fico sempre achando que o outro pode, de hora para outra, me surrupiar, será que o problema realmente é o outro? Ou será que sou eu que tenho uma dificuldade? Eu lembro de uma pessoa que falava assim: olha, muito obrigado, porque até agora você foi tudo bem comigo. Veja, a gratidão dessa pessoa já mostra a ambivalência, né? Muito obrigado, até agora. Pode ser que amanhã eu vire um agressor, seja desmascare, né? Ou seja, porque ela não consegue nem confiar, porque gratidão, expressar gratidão, deve ser aquele momento em que eu estou confiando. Porque se eu estou expressando, eu estou confiando. Então, até no momento de expressar uma confiança, né, eu acabo botando uma vírgula, né? Olha, muito obrigado, porque até hoje isso demonstra, acho que é um sinal interessante. Eu aproveito também para trazer, curiosamente, foi a Ana que sugeriu esse tema hoje, desconfiança. E eu estava vendo aqui, Ana, depois até vou ler.
para a gente, mas eu recebi uma mensagem de um psiquiatra desencarnado que escreve sobre confiança. E ele vai fazendo uma série de reflexões sobre confiança. E uma delas que está no bojo do que você está dizendo, né? Confiança, ele bota assim, confiar é acreditar. Ou seja, acreditar algo na contabilidade universal. Achei interessante esse jogo de ideias, né? Porque eu nunca tinha pensado nisso. Quando, sei lá, um programa de um curso de faculdade, um curso de... Chama de acreditação, né? Vai fazer uma acreditação. Vai ser avaliado, você vai fazer uma acreditação. O que é uma acreditação? Vamos ver se ele merece, digamos, a nossa confiança. Ele tem créditos, que tem a ver com confiança, ele tem um valor, né, que possa receber a nossa acreditação, o nosso A, o nosso conceito A, o nosso conceito B, e ele pode continuar. Então, é interessante. Confiar é acreditar. Acreditar é acreditar algo em alguma coisa. E aí acreditar algo na contabilidade universal. Então, no final das contas, a gente sai de uma relação minha para comigo, que expressa minha com essa criança, que a Ana bem trouxe, interior, que expressa a minha relação com o outro, esse adulto, por exemplo, que de uma hora para outra pode virar um agressor, né? Mas no final das contas expressa a minha relação com Deus. A minha desconfiança para com o outro, muitas vezes também é porque a minha desconexão está grande com Deus, né? E aí eu fiquei pensando aqui, quando você foi falando disso, da acreditação, gostei desse termo, que eu estava falando de garantia, de obrigação, né? Tem tudo a ver, acho que a gente estava já numa sintonia. Eu posso me tornar muito exigente, eu sou tão desconfiado que eu sou muito exigente para receber, sabe? E muito exigente comigo também para dar. Porque aí eu vou buscando assim, eu só posso dar se for na excelência. Eu também só posso receber se for na excelência. Aí, gente, esse critério ele é tão doloroso porque ninguém consegue esse lugar de exigência atendido. Então, só que fica um ciclo vicioso. Aí, justamente porque ninguém atende esse nível de exigência, nem eu mesmo, nem o outro, aí mesmo que eu continuo desconfiando, tá vendo? Dá para confiar mesmo não nos outros? Olha aí, olha só. Então, você veja que coisa, como é que a desconfiança vai criando um ninho, sabe, obsessivo, né? Que abre campo para perturbações espirituais, abre campo para perturbações relacionais. Olha só que lugar precioso esse que ela está dizendo para a gente, que a gente precisa educar a nossa vontade, precisa corrigir a ótica para observar melhor os acontecimentos. Então, assim, porque aquela desconfiança lá de trás, porque aconteceu uma ruptura com você em relação a alguém, uma circunstância, ou em relação a Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo bem meu, assim, aqui, né? Quando meu filho faleceu, eu fiquei desconfiada da vida. Eu passei, assim, umas semanas, assim, achando assim, gente, assim, que vida doida é essa, assim? Eu amei tanto esse menino, assim, foi uma coisa tão preciosa na minha vida, como assim ele some da minha vida? E é isso aí, eu tenho que aguentar essa dor, e é isso mesmo. Então, eu fiquei assim, um pouco retirada, assim, com medo de amar, com medo de voltar a amar as pessoas que eu já amava, né? E começando a achar assim, que a solução é a gente ficar um pouquinho para dentro, um pouquinho afastado, meio, em vez de estar na estrada, você fica na calçada. E eu fui ficando um pouco assim, mas aí eu também não fui gostando de mim nesse lugar, e também não parecia eu. Eu fui ficando meio desnatural. Então, eu compreendo, já me curei disso, já estou bem melhor, não sei se sempre você gostou bem melhor. O que eu penso em relação a isso, é assim, a gente quando leva uma ruptura, algo inesperado, você é demitido de um emprego, a pessoa que você mais amava morreu, ou sei lá, resolveu se divorciar de você, você está sofrendo uma alienação parental, sei lá, um perrengue desse, doído. Primeiro movimento é desconfiança, e eu queria dizer para você, natural sentir isso. Você foi pego assim, de pronto, né? Assim, de repente. Mas volta, porque esse lugar que você vai, que eu fui, que muitos de nós vai, ele é próprio e característico de quem leva um susto. Mas o susto precisa passar.
A gente precisa voltar a confiar, porque sem confiar a vida não flui. Começa a bloquear tudo. Quando você começa a bloquear a criatividade, você bloqueia seu ânimo, você bloqueia a vontade de viver, bloqueia a alegria. Porque quando você bloqueia alguma estrada, embora você use as estradas laterais, a principal, quando fica bloqueada há muito tempo, também vai contaminando as outras. Então, é natural a gente se sentir um pouco desconfiado, mas o projeto de Deus para nós não é ficar na margem da vida, né? É a gente voltar para o fluxo natural. A ideia, inclusive, de quando a gente compartilha alguma situação, geralmente, Ana, eu, que são pessoas que fazem ou fizeram terapia, né? Geralmente é o compartilhamento no momento em que já está bem mais tranquila a situação, né? Não é a ferida exposta, já é a cicatriz, né? Porque agora, uma coisa interessante, né? Às vezes a gente não queria nem ficar com cicatriz, às vezes as pessoas não querem nem ter cicatriz, não é? Cicatriz é a marca, e quando você fala já no lugar que está de cicatriz, aí isso serve de compartilhamento de experiência. E por isso que é importante, né, a gente ter um espaço de fala, assim, um espaço de conversa. Isso é muito importante. Eu acho interessante. Eu estive recentemente no Rio de Janeiro, né, lá no Centro Espírita, que a Ana dirige, junto com o esposo, junto com outra equipe. E aí me chamou a atenção, porque eu entrei no centro, Tarefeiros do Bem, né? E senti em casa, assim, não senti em casa, não senti uma energia familiar, uma energia de família. E depois que eu fiz o trabalho, claramente ficou perceptível que se consagram ali como familiares, né? Então, um espaço de troca, de fala mesmo. E a ideia de que o centro espírita ali, ele acaba servindo para os próprios trabalhadores, no sentido de curar os próprios trabalhadores, né? Ficou muito visível para mim isso no trabalho. Então, é uma ideia interessante essa de a gente poder voltar um pouco a essa ideia de comunidade, né? Porque a gente tem a possibilidade de compartilhar as feridas, né? Com um atendente fraterno. E em algum momento, olha, vai agora para um terapeuta, vai agora para um psicólogo, vai Claro, agora para um psiquiatra, né? Porque vai conseguindo tratar essas ambivalências, essas dores, para que elas fiquem cicatrizes. Aí cicatriz sempre vai ficar. E quando fica com cicatriz, aí a gente consegue falar. No momento muito que quando não está cicatrizado, eu não dá. particularmente como até a função, né, de palestrante, de alguma forma de influenciar alguma pessoa, eu acho que a gente tem que ter cuidado. Eu estou falando, estou me lembrando agora de algumas situações de influenciadores, né, que eles expõem a sua ferida na hora da ferida, né? E nesse lugar da internet, a gente está também falando de desconfiança e confiança. Exatamente. Né? Então, eles estão segurando, assim, eles estão lá falando para os seguidores, aqueles que gostam deles, etc. Então, de certa forma, eles estão confiando. Não é uma questão que ele não pudesse, pode falar, mas a dor está tão grande naquele momento, está tão exposta à ferida, que isso acaba gerando uma reação em cadeia, né? E as pessoas vão adoecendo também pelo adoecimento que está sendo visto. A ideia, então, quando você está no lugar de alguma certa referência, alguma, alguma influência, é interessante falar quando a ferida já é mais cicatrizada, já está mais cicatrizada, porque isso é curativo para a Pra... própria, né, para a própria pessoa e para aquele que está escutando, porque aí dá até, inclusive, uma certa esperança. Poxa, se está cicatrizado ali, eu também posso cicatrizar aqui, né? E quando está muito, muito exposto, aí dá um desespero. E aí eu, como psiquiatra, eu vejo isso, né? Os pacientes, às vezes, aí fica um desespero porque o fulano de tal está passando por uma situação e é aquela sensação de que todo mundo, se ele teve pensamento de suicídio, todo mundo, entende? Então, acho que é interessante aproveitar esse ponto, que é outro nível mais profundo, né, das influências sociais que nós temos nas redes sociais e como é que a gente trata esse tema do coisas mais sigilosas, coisas mais expostas, coisas mais abertas, coisas mais cicatrizadas.
né? É tudo uma arte muito, muito difícil, né? Você está falando de uma coisa legal, que, assim, que é o grau, né? O grau de exposição que a gente vai colocando. Quanto mais a gente tem confiança no espaço onde a gente está se expressando, né, esse grau vai modulando. Então, a casa espírita, eu penso, a casa espírita como uma família mesmo, a possibilidade de a gente confiar. Agora, eu queria também dizer o seguinte: confiar não quer dizer que ninguém vai errar, não, viu? Confiar significa que a gente pode, inclusive, suportar alguns deslizes, como qualquer família. Então, Kardec fala na Revista Espírita, eu acho que é de 1861, em que ele vai dizer o seguinte, assim, a casa espírita não é um lugar de pessoas perfeitas. Pelo contrário, são pessoas que estão interessadas no aperfeiçoamento. Então, a nossa família também não é feita de pessoas perfeitas. Nós vamos nos decepcionar muitas vezes. Mas acontece que a decepção está no grau da nossa idealização. Se a gente puder olhar que nós somos mais imperfeitos mesmo, estamos aqui aprendendo, a gente pode entender o seguinte, que a gente pode confiar mesmo que nós não sejamos 100% o tempo todo. Não somos mesmo, né? Agora, se a gente ficar desconfiado, isolado, separado, cada vez que alguém não se comporta como eu esperava que seja, aí você está escolhendo um lugar muito difícil para viver. E aí vai ficar difícil até de você confiar em você, porque nem nós mesmos temos essa consistência toda. A gente um dia acorda de mau humor, tem um dia que a gente acorda feliz, tem dia que a gente acorda bravo. Como é que vai dar para confiar na gente se a gente usar como critério de confiabilidade uma consistência que nenhum de nós tem, né? Então a gente precisa ter um pouco mais de, como é que eu posso dizer? Indulgência. Indulgência. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Nesse quesito, às vezes as pessoas se afastam, está junto de desconfiança, mas é uma desconfiança assim. A passada está passando por uma dor, e aí se afasta um pouco da casa espírita, ou está lá, mas se afasta emocionalmente, que às vezes está presente, mas está ausente, né? E aí me fala assim, eu não quero ser julgada, eu não quero ser julgada. De fato, veja, às vezes as pessoas querem ser evoluídas com as dores alheias, né? Tipo, quando acontece a dor no outro, eu sei exatamente como o outro deveria agir. Então, é querer ser evoluído com a dor alheia. Isso, às vezes, leva a uma fala espírita, né? Falando espírita porque aqui no religiosa, é uma fala religiosa muito indicadora de como deveria passar. Eu encontro muitas vezes assim isso, né? Da pessoa, não, mas eu tenho medo de como vão me julgar, né? As pessoas julgam muito, e aí isso gera um retraimento e não deixa de ser uma desconfiança. O que é que tu poderia dizer aí sobre isso? Então, é claro, nas casas espíritas também temos dirigentes, coordenadores, que querem já uma perfeição em si mesmos ou no grupo, né? E às vezes tem muita exigência. Mas se você não está se sentindo confortável nessa casa espírita, que você está se sentindo muito julgado, procure outra, então. Não se afaste do bem, não se afaste dos vínculos espirituais que podem te ajudar a dar um passo. Às vezes tem casas espíritas mais rígidas, tem outras um pouco mais leves, depende de quem está lá coordenando. Mas o mais importante é você entender o seguinte: a gente pode suportar um pouco isso, não pode? Não é? Se a gente ficar procurando espaços perfeitos para conviver, você não vai achar. O que você encontrar nessa casa espírita que não está bom, na outra é outra coisa que você não vai gostar, na outra é outra coisa que você não vai gostar, e assim é. Porque nós estamos numa instituição humana. Nem família, nem trabalho, nem casa espírita, nem igreja, nenhum templo budista, nenhum lugar desse tem perfeição plena. Então a gente precisa entender, nós não somos mais crianças. Nós já podemos suportar ambientes adversos. E a gente sustentar a nossa singularidade, usando de compreensão, usando de indulgência. Eu vou contar um negócio engraçado disso. Fui fazer uma palestra online num grupo, e era uma dirigente que estava trazendo pessoas novas para falar. Entrei eu não conhecia ninguém, nem ela mesma eu conhecia. E eu estava entendendo que ela deve ser uma dirigente nova, né? Ela está querendo trazer novidade, está um grupo grande online das casas da região, não sei o quê. E aí ela começou dizendo isso: eu estou trazendo pessoas novas para o nosso trabalho, e não sei o quê. Opa. E aí, de repente, um participante fala assim: por que você não trouxe o Haroldo Dutra para falar?
E aí a minha criança interior, que detesta a comparação, comecei a sobre. Eu falei, ai meu Deus, não era para eu estar aqui, era para outra pessoa falando. E eu tinha preparado o estudo, comecei a me enfraquecer. E aí eu dei uma respirada, eu falei, não, peraí. O meu trabalho aqui não é para ele. Tem um monte de gente aqui. Eu estou aqui em nome do Cristo, em nome do trabalho que eu quero divulgar da doutrina. Não vou deixar isso me abater. Eu disse, ó, meu amigo, eu respeito que você gosta muito dele, mas hoje sou eu. Você combina com a sua dirigente um outro dia, para o Haroldo falar. Tenho certeza que ele vai vir com muito amor e carinho. Né? Estou entendendo aqui que você gosta muito dele. Mas aqui, por enquanto, hoje sou eu. Depois, um outro dia, você se encontra com ele, tá tudo certo. Gente, eu dei uma respirada, bebi uma água e falei, sei lá quanto tempo. Quando terminou, eu fiquei tão feliz comigo. Ninguém sabe do que eu vivi por dentro. Mas foi ótimo para mim, porque eu consegui confiar em mim, em Deus, na espiritualidade que estava junto. Porque eu estava num vínculo novo ali com os outros. Então, quando a gente pode apoiar aqui no coração, a gente sustenta a diversidade, sim. E a nossa criança vai ganhando proteção, porque é isso que a gente precisa fazer. Sempre ter atitudes adultas, compreensivas, para que a nossa criança interior não fique totalmente, né, no comando das nossas ações. Agora, nessa perspectiva, então, me permita ler essa mensagem mediúnica chamada confiança. Confiança é a base da esperança. Confiança é filha da humildade. Confiança é a harmonia entre a dúvida e a certeza. Confiar é olhar para a providência e não somente para a ciência. Confiar é planejar e seguir. Confiar é andar e meditar. Confiança é a aliança do íntimo com o divino. Confiança é prosseguir sem desistir. Confia agindo. Age confiando. Confiança é realização e não só contemplação. Confiar é acreditar, ou seja, acreditar algo na contabilidade universal. A matéria cerebral tem uma diferença abismal do espaço primordial. Confiança traz um tipo novo de sapiência. Confiança é a possibilidade, pois na realidade a estatística matemática é aquilo que nos resta aprender na equação do agora. Confiar não é ingenuidade, pois na verdade é a única intelectualidade que nos cabe dentro da divindade. O esteta necessita confiar que há beleza para esculpir a própria natureza. O cientista necessita confiar que há certeza para adentrar na probabilidade da vida. Possibilidade. Tudo é possibilidade. Só Deus é realidade. Quem confia dá um passo na vida. Quem confia está no compasso da vida. Confia! Exclamação. Então, um espírito que foi psiquiatra, desencarnado hoje em dia, e essa mensagem foi psicografada em outubro de 2024, em uma reunião mediúnica lá aí da Mansão do Caminho. Acho que tem tudo a ver com o que a gente está... Nossa, tem tudo a ver, tá? Tá assim na mesma sintonia. Que legal você lembrar dessa mensagem. Pensei que tinha sido hoje, foi em outubro. Ah, que bacana. Muito bacana você trazer. Ficou excelente, ficou excelente. De certa forma, resume um pouco essa necessidade de conexão, né, entre o íntimo e o divino, essa necessidade de perceber que o meio, não dá para confiar só contemplando, a gente confia agindo, porque a gente vai agindo, vai como se fosse testando o terreno e percebendo que aquele terreno é um pouco mais, digamos assim, sólido, para a gente poder dar passos um pouco maior. Acho que essa ideia é interessante que a mensagem traz, porque a gente mal chegou no terreno, não sabe nem como é que é a solidificação, já confia tudo, isso talvez seja algo mais desproporcional, né? Mais da nossa imaturidade, tá tão ferido que já confia logo de cara. Sim. Ir testando e vendo. Então, essa ideia também em quem nós estamos depositando a nossa confiança. Né? Porque confiar é acreditar. Tá bom, eu estou acreditando em quem? Onde é que eu estou botando crédito da minha intimidade, né? Onde é que eu estou colocando
o meu dinheiro emocional em que banco, né? Se eu estou colocando no banco divino, fica muito mais fácil o investimento dar certo, porque tem uma percepção um pouco maior. Esse também, aí vem para essa ideia da confiança, não só apenas um resultado de algo externo que acontece conosco, mas também a confiança com uma maturidade interna de onde eu vou saber fazer os depósitos da minha vida, onde eu vou saber fazer os investimentos emocionais da minha vida. Então, sai de uma postura do que eu recebo da vida para uma postura também de como o meu olhar entrega na vida, né? Você falou uma coisa boa, antes da gente fechar, é assim, a gente ficar atento aos sinais. Quando você falou assim, o quanto que eu me entrego para o outro, o quanto que eu confio nesse outro instituição, mundo, não importa, esse outro além de mim. Então, muitas pessoas falam assim, pô, eu percebi os sinais, mas aí eu não dei muita bola para isso, né? Por que a gente não dá muita bola para isso, né? Aquela sua intuição te mostrou que aquele terreno não era muito seguro para você depositar tanta entrega afetiva. Então, ser cuidadoso não é ser desconfiado. Tem uma medida importante, né? Ser desconfiado é você retirado. Você ser cuidadoso é você cuidando do quanto que você vai entregando. Você precisa também de alguns sinais um pouco mais claros do quanto que você pode compartilhar. E você vai percebendo que nos diversos níveis de relação, o nosso nível de entrega, ele também é proporcional. Há relações que o nosso nível de entrega é muito mais intenso, relações que o nosso nível de entrega é menos intenso. Isso revela o seu sinal de maturidade. As crianças, na tenridade, confiam em qualquer um, ele não tem critério para saber qual é o colo que ele pode ir e qual que não. Mas nós, na idade adulta, precisamos ter muita clareza aonde que a gente vai depositar, com quem que a gente vai compartilhar o nosso melhor tesouro. Nesse sentido, Ana, qual parte da mensagem da benfeitora Joana, qual parágrafo a gente poderia botar como sendo o que te chamou mais atenção na leitura? Eu acho que você vai escolher a mesma coisa. Olha, eu escolhi aqui. Educando-se à vontade e corrigindo-se a ótica para melhor observar os acontecimentos, logra-se adquirir a confiança pessoal, que é uma forma de segurança de conduta, elegendo o que fazer, como realizar e para que executar. Pois é, foi paranormalidade, transmissão de pensamento, era essa que eu ia ler também, era essa, porque eu acho que eu resumo, né? Então, fica a ênfase, né? Elegendo o que fazer, como fazer e para que fazer, né? São 3 perguntas, 3 bases importantes que Joana de Ângeles nos propõe no capítulo das atitudes, no capítulo da confiança com o outro, consigo e com Deus. Ana, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos. Que você Obrigada. possa ter paz, que nos assistiu, e que possa estar conosco na próxima semana, toda terça-feira, às 20 horas, aqui na TV da Mansão do Caminho, nós temos um encontro com Jesus e saúde mental. Sempre temos aqui, ou eu trazendo um tema, às vezes vem eu e a Ana, às vezes eu e o Sérgio Lopes, às vezes nós 3 juntos, às vezes a Ivana também, que já veio dar sua contribuição, mas sempre aqui falando sobre Jesus e saúde mental. Muito obrigado e até a próxima.